Olá, 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 bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Você aí, eu aqui, você e eu e você, você e eu e você, como Tim Maia, e eu, lógico, quilos e quilos a menos que ele. Eu sou o professor Dandan e nós vamos trabalhar as competências da área de linguagens, códigos e suas tecnologias, e será um grande prazer inenarrável. Eu aqui, vocês aí, nós dois, sempre juntos. Olha só, estamos aqui mais um momento falando das escolas literárias, estamos na competência 5, linguagens, códigos, suas tecnologias, estamos falando da literatura através dos tempos, estamos falando dos nossos movimentos literários e hoje, agora, neste momento, chegaremos ao século XX, as artes do final do século XIX e aquelas artes do século XX. Tudo bem, tudo bem, tudo bem? Beleza, então olha só. Então a gente terminou a última aula falando do quê? Falando do realismo. O realismo, aquela arte que tinha uma relação de crítica, de ironia, de pessimismo, tá certo? De falar da falsidade, das falsidades e hipocrisias das relações sociais. E aí a gente inicia essa aula com uma espécie de continuidade. Opa, como assim continuidade? Continuidade deste nosso realismo, que é o chamado naturalismo. Naturalismo, olha só, a gente falou lá na aula do realismo que o Eça de Queiroz era realista naturalista, tudo bem? Diante disso, o que acontece? Ele tinha características do realismo e do naturalismo. E aí agora você entende um pouco aquelas relações, um pouco mais das relações que o Eça de Queiroz tinha com tudo aquilo, né? Que ele tinha ali naquele momento, no final do século XIX. O naturalismo, o que é isso? É um exagero do realismo. Opa! Como assim exagero? Exagero a crítica, a hipocrisia, né? O levantamento e a denúncia da hipocrisia, toda essa carga negativa, ou seja, desmascarar o homem, colocar para fora, certo, a sua face do mal, a sua face negativa. Agora a gente tem, e a gente acentua isso nesse momento. Como a gente acentua isso aqui neste momento? Olha só, é aqui que a gente aumenta a carga, é aqui que a gente coloca para fora de fato aquilo que é de pior no ser humano. Tudo bem? Caramba, eu vou fazer isso? Eu vou. Nesse exagero. E aí, diante disso, eu tenho uma questão, uma relação cientificista. Gente, aqui é importantíssimo para nós o quê? A ideia do determinismo. Então, o determinismo lá do Hippolyte Taine, aquela teoria aqui, do final do século XIX, o que acontece? O meio, a raça e a história determinam o comportamento. Isso está muito bem marcado aqui neste momento. Isso aqui é muito forte. Isso aqui tem uma carga gigantesca. Por quê? Porque eu estou tratando o homem como simples objeto da natureza e de Deus. É como se a natureza fosse, certo, aquele homem brincando com o seu boneco. Né? Aquele boneco que vai lá, o homem é um títere, é um brinquedinho da natureza e a natureza vai fazendo isso. E livre-arbítrio? Não há. Então eu olho esse homem com essa visão. O darwinismo aqui é extremamente importante para nós. Por que o darwinismo é importante? Porque há uma relação aqui, né, deste homem, certo? Da ideia da adaptação do mais forte, do mais fraco, isso está muito presente, ou seja, a raça menor, a raça maior, tá certo? Quem é superior se adapta, sobrevive, quem é inferior, tá certo? Se perde, quem é inferior perde e fica no ralo, e fica no chão, e fica próximo da terra. Então é essa visão. Esse cientificismo, ele vai tratar o homem como um ser animal. E esse homem, esse ser animal, ele é visto de uma maneira extremamente primitiva, sexual. É nesse momento que a gente vai denunciar o homem na sua porção sexual, em mazelas e questões que são terríveis. Em que exemplo terríveis? Que vão falar, a gente vai falar aqui do quê? A gente vai falar da sua relação, certo, com sexo animal, sexo bizarro. A gente vai falar aqui do quê? De sexo entre parentes, incesto. A gente vai falar de dominação, de violência sexual, certo? É essa condição que a gente tem de prostituição, certo? De olhar o homem como se ele fosse um animal e essa necessidade, essa relação sexual dele fosse isso, o homossexualismo. A gente trata o homem aqui nas suas doenças, para aquele momento, doenças e patologias sociais.
a demência, a loucura, tá certo? A raça menor, a homossexualidade era vista como uma doença. Durante muito tempo foi assim, certo? Durante muito tempo. As deficiências, a surdez, tá certo? Ela tem isso, né? Ou seja, o mudo, o surdo, né? Que a gente chama de surdo mudo, né? Ele não é mudo, é porque ele não ouve, logo não tem memória auditiva, então ele não fala. Tem até uma... É maldade a piada, então eu não vou contar aqui, certo? Porque isso vai pelo Brasil inteiro, né? Então é perigoso. O que acontece? Na sala, então você explora um pouco mais disso aqui. Mas olha só, o que acontece? Então é tido como uma doença, tanto que os surdos eram tratados como deficientes mentais, eles iam para os sanatórios naquele momento. Era uma patologia social, era uma doença, era um grande castigo. Por quê? Era um grande castigo. A criança está lá e achavam que ela era, no modo que eles falavam, idiota, débil mental naquele momento, porque imagina, fala com a criança, ela não atende, ela vai para lá, ela não ouve, e eles acham que ela não consegue falar, e ela vai com as mãos, tudo, então amarravam, né? E mandavam para os sanatórios, para os manicômios. Então você tem isso, certo? As doenças, as patologias sociais. Então o homem é visto dessa maneira. E isso começa quando? Em 1880, com Zola, o romance experimental, certo? Ele já tinha lá, de 1857, Thérèse Raquin, tudo bem? No mesmo ano lá de Madame Bovary, então ele tem aqui essa ideia toda do romance experimental. Tudo bem, gente? Falando do quê? Nesse momento, a visão cientificista é a visão do autor. Olha só, para eles, o escritor, para eles, o autor, não era só um homem que retratava, que fazia um painel da realidade, certo? E que fazia denúncias apenas ali com os seus livros. Para eles, para esses homens, tá certo? Naturalistas, escritores, eles eram também cientistas. E eles achavam que eles faziam um retrato da realidade, uma análise, tá certo? Das relações sociais, institucionais, de forma extremamente negativa, e eles achavam que eles eram o quê, gente? Eles achavam que eles eram cientistas também, eles se colocavam nesse posicionamento. Por isso que aqui a gente tem muitos os chamados romances de tese. E o Eça de Queiroz, ele é naturalista, ele tem romances de tese. Tudo bem, gente? Então aqui a mulher muitas vezes acaba se dando mal neste momento. Por quê? Porque a natureza imprime uma carga e aí aquele ser mais fraco acaba sofrendo, acaba se perdendo, acaba tendo, tá certo? A maior sorte, a maior fortuna. Quando a gente fala sorte não é algo bom, né? Ou seja, a maior influência daquele momento. E aí a mulher era aqui tida, né, neste momento como o ser mais fraco, né, dentro dessa relação. E é isso que acaba acontecendo, é isso que a gente acaba tendo aí diante de tudo isso. Tudo bem, gente? Então isso acontece lá, tá certo? Vem na Europa e no Brasil. No Brasil isso acontece na mesma época e no mesmo momento que o realismo brasileiro. Realismo iniciado com Memórias Póstumas de Brás Cubas, em 1881, e é nesse ano que Aloysio de Azevedo publica O Mulato. Então ele se inicia ali este naturalismo aqui. E ele vai ter, Aloysio de Azevedo ainda, o Cortiço. O que é isso, gente? Essa obra coloca e dá para nós bem essa carga, né? Ou seja, o determinismo, o darwinismo, a raça inferior, né? Toda essa questão, se a gente pegar o Cortiço de 1890. O que acontece ali com o Cortiço? O que a gente tem? Certo? A gente tem aí essa denúncia ao capitalismo selvagem, explorador, na figura do João Romão, que é o homem português oportunista, e o burguês capitalista ele é oportunista. E esse homem, o que ele faz, né? O que ele traz para a gente? Ele traz, né, a ideia de ganhar dinheiro, a ideia da ascensão social, certo? De ter uma escalada, e diante disso ele vai construindo Cortiço. Ele é oportunista, ele engana as pessoas, coloca água no vinho, rouba, tá certo? Rouba material para fazer o cortiço. Esse homem ainda, o que ele acaba fazendo, gente? Olha só. É aqui neste momento que ele vai comer as frutas, verduras e legumes que estão apodrecendo para vender as boas. Então ele tem, né, bem essa ideia de ganhar dinheiro, de crescer. E ele vai crescer. É o capitalismo selvagem. É uma grande crítica a esse explorador, né? Essa relação aqui. E o Cortiço tem lá, tá certo? A raça superior, os portugueses, e o brasileiro visto nos seus defeitos, o brasileiro, certo? Visto de uma maneira negativa. O brasileiro, ele gosta
gosta de festa, ele é inferior, ele é sujo, ele é vagabundo, ele é marginal, ele não gosta de trabalhar. Essa é a porção colocada aqui. Tudo bem? E o português? O português está ali, ele é superior nessa obra. Só que, mesmo o português, se ficar em contato com a raça inferior, aí a gente tem o determinismo, certo? O meio, a raça e a história determinam o comportamento. Mesmo o português, o Jerônimo, em contato ali, ele era um homem honesto, que veio para o Brasil para ganhar dinheiro, para ficar rico honestamente. O que aconteceu com ele? Certo? Naquele momento, ele acabou, certo, se tornando, ele foi se abrasileirando aos poucos. Vai dizer no capítulo 9 desse livro. Você começou a parar de trabalhar, chegar atrasado, ir para festas, ter amantes, ficar à noite, aquela coisa ali. E aí ele abrasileirou-se, matou um homem, fugiu com a amante e abandonou a esposa. Tudo bem, gente? Então ele coloca essa carga negativa aqui no brasileiro, tudo bem? E o português? O português é alguém superior lá, tudo bem? Até havia uma brasileira que era pura naquele meio, que era a Pombinha, né? Que ela foi determinada pelo meio justamente, né? É uma obra que marca bem isso. O naturalismo, ele tem muito disso, então por isso que você faz um painel, né, daquele momento, principalmente o Aloysio Azevedo, porque ele queria, na verdade, ser pintor, né, desenhista. Ele começa a trabalhar no jornal como caricaturista, como desenhista. Então ele tinha uma visão mais ampla, né, ou seja, uma visão mais de painel mesmo da realidade, da sociedade, tudo mais. Por isso que aquele livro, né, acaba tendo isso. Tanto que se a gente olhar naquele livro, né, naquela obra, ela não tem, na verdade, parece que não tem um personagem central, né? Ou seja, o protagonista é o próprio Curtiço, que é algo vivo e que vai ali, uma hora parece o João Romão, outra hora parece o Jerônimo, né? Então vai passando isso, e aí ele com contato com a Ritinha Baiana, que representa os prazeres, né, da carne, desse mundo tropical, brasileiro, fantástico. Então você tem essa gradação, né, dele se abrasileirando. No capítulo 7 que tem lá, na hora que o Jerônimo vê a Rita Baiana dançando, e ele fica doidão, ele se apaixona, tudo bem, gente? Então essa é a carga, essa é a relação que a gente tem aqui neste nosso momento. Tudo bem? Isso aqui? Tudo bem nessa carga, né, nessa questão toda naturalista? Então é uma obra, né, é um conjunto de obras, né, uma escola literária que acontece ali no final do século XIX, junto com outras, né? Parece que a gente tem um encavalamento, né, de várias estéticas neste momento, que nem sempre se mostram grandiosas. Algumas sim, em alguns momentos, em outras não, né? Vai depender muito aqui, né? A relação é bem complexa, aqui depende do lugar. Certo? O que acontece, gente? Nós temos aqui também o parnasianismo. O parnasianismo é uma arte, né? Ou seja, a ideia do Parnaso, certo? Contemporâneo, isso surge lá na França, né? Porque a França, desde o século XVIII, é o lugar em que é o grande irradiador, né? Do que, gente? O irradiador das ideologias, de cultura, de arte. No final do século XIX, a gente tem na França, né, aquele período de grande crescimento, né, ou seja, a Belle Époque, que a gente já fala disso já, os cabarés, essas coisas todas aqui. E aí o que vai acontecer, gente? Então a gente tem o parnasianismo. Olha só, o parnasianismo é uma retomada daquelas ideias árcades. Lembra do arcadismo? Lembra do classicismo, que vai buscar lá atrás essa questão toda clássica? Então eu vou buscar isso. Certo? A volta do modelo, a volta do belo, da busca da perfeição estética, formal, do equilíbrio, de mitologia, dos sonetos. Tudo bem, gente? Todo aquele ideário clássico, isso volta. Só que agora volta de uma maneira extremamente altiva, extremamente diferente, diríamos assim. Como assim altiva e diferente? Olha só, aqui a gente entra numa onda, né, que a gente tem isso até hoje, né? A ideia da arte pela arte. Qual é o significado da arte? Não precisa. A arte, por si só, já tem o seu significado. A arte, ela é superior. A arte, ela é grandiosa. A arte é sublime. Logo, eu não posso falar de arte de maneira simples, com palavras cotidianas, com palavras do dia a dia.
A arte não pode retratar coisas banais, ela tem de retratar coisas que são superiores. E olha que coisa maluca e absurda. Como assim coisas superiores? Gente, a gente trata a arte como algo que, naquele momento, que é algo nobre, que é algo grandioso. E daí vem o nosso preconceito contra a arte simples, a arte popular, a arte que fala a língua do povo, certo? Então, você tem esse parnasianismo, essa sombra, né? O parnasianismo, no Brasil principalmente, começa em 1882 e vai até 1893, dura 11 anos, né? Pouco mais de 10 anos, só que a sombra, a nuvem disso, assombra até lá, os anos 20, até os anos 30, né? Que a gente fica tentando tirar esse academicismo, porque a arte, ela entra numa onda academicista de que ela tem de ser empolada, ela tem de ser superior, ela tem de colocar a camiseta dentro da calça, a gravata, fechar até aqui, né? Aquela relação toda certinha, tudo bem? Então a gente fica nesse engessamento da arte. Na verdade é isso que a gente vai fazer, né? E que a gente vai ter neste momento para a gente olhar. Então a gente volta com aqueles ideais clássicos, tudo bem? A gente tem aqui a ideia do belo, tratar o belo, tudo bem? Como assim tratar o belo? Tratar a beleza. E a gente fala de coisas sublimes, de coisas bonitas, tudo bem? Então tratamos e nos relacionamos dentro dessa questão. A arte é difícil, a gente escolhe palavras na poesia e a gente fala, o quê? Sabe, a gente não entende. Como assim não entende? Porque a minha ideia é ser uma arte extremamente culta, empolada, difícil, complexa, porque o que significa não tem problema. Então a estética se torna mais importante do que o conteúdo, né? Do que o que vem dentro dessa arte. É isso que a gente vai ter neste momento aqui. Tudo bem? Tanto que uma expressão, né, importante neste momento é o quê? Olavo Bilac. Né? A gente tem o Olavo Bilac aqui neste momento, né, inculta e bela flor do Lácio. É nesse momento, a gente tem também poemas falando de vaso, o vaso chinês, o vaso grego, né? Então a gente tem aqui os poetas vão falando neste momento do que, gente? Certo? Eles vão falando aqui de uma arte sublime, de uma arte superior, de uma arte, tá certo? Que fica dentro de um caixote, e é um caixote luxuoso, nobre e para poucos. Isso dura muito pouco aqui no Brasil, na verdade, se a gente olhar. Porém, certo? É uma onda que vai, né, sendo levada, tá certo? E que a gente vai, na Semana de Arte Moderna, negar isso. Que a gente vai, na primeira fase do modernismo, negar isso. Que a gente tem escritores, ainda em 1930, como Manuel Bandeira, negando isso. Você percebe? É uma coisa que fica para nós. Então a arte tem de ser algo culto. A gente tem isso até hoje. A arte popular, aquilo que é simples, que é para as pessoas mais simples, que fala a linguagem do povo, isso não é importante, né? Então essa é a grande questão que a gente tem neste nosso momento aqui. Tudo bem, gente? Isso aqui? Olha só, e aí empolando, mas vindo depois, nós temos o simbolismo, que no Brasil começa em 1893 até 1902, dura 9 anos aí, certo? Ela é muito pequena. Essa arte simbolista, o que acontece? A gente vai chamar de decadentismo. É a decadência das ideias vigentes. É a decadência do cientificismo, da tal da segunda era das luzes, daquele segundo momento de razão, que são as escolhas e as relações que a gente tem no realismo aqui, nesse século XIX. Então, é a ideia do esfumaçamento, né? Ou seja, decadência e, certo, o fim de tudo isso neste momento. Essa arte, como ela vai falar, ou seja, a questão da objetividade está fora. Então o que acontece? Ela retoma algumas ideias de imaginação que são até românticas. Eu vou ter o que aqui? Vou falar dos sonhos, o misticismo, o transcendentalismo. É uma arte transcendental, né? Que vai ter aqui. Então a gente trata aqui neste momento daquilo que é, de certo modo, né, espiritual, o espiritismo, o espiritualismo, né? A gente fala dos espíritos, o espiritualismo, né, o transcendente, tá certo? A gente vai colocar neste período, nessa relação toda, a ideia dos sonhos. Aqui a gente coloca a questão da música, a musicalidade,
tá certo? Então, nessa musicalidade, olha só, a gente vai usar aliterações, assonâncias, ou seja, repetição de vogais, repetição de consoantes. Lembra? Veludosas vozes, vozes veludosas, violões que choram. Tudo bem? Que a gente vai ter aqui do Cruz de Souza. E o que acontece, gente, neste momento? Nesse momento, a gente fala daquilo que é místico. Eu tenho um culto ao branco, certo? Alvas de neve, né? Eu vou falar das nuvens, do branco, do espírito, daquilo que é místico. É esse o caminho. Eu volto à subjetividade, a ideia da imaginação. E eu estou contra o quê? Eu estou contra a minha relação com o objetivo, com aquilo que é claro. Tudo bem? Eu vou falar muito aqui da alma e dos sonhos. Por isso que a gente fala que há um freudismo aqui neste nosso momento e que há o quê? Aqui dentro dessa nossa relação, diríamos aqui, né? Dentro desse nosso momento todo aqui. Olha só, da psicanálise, né? Porque a psicanálise fala da alma, fala do encontro, fala do todo, tá certo? Então, é isso que a gente tem agora neste nosso momento, né? É essa a relação que a gente busca, certo? Neste nosso momento aqui. E aí, gente, o que acontece, né? Nesse nosso simbolismo. É uma arte que, na Europa, ela tem grandiosidade, né? Na Europa, ela é uma arte que vai ser altiva, que vai ser grandiosa, né? Ela começa lá, ela vai ter Baudelaire, certo? As Flores do Mal, 1857, certo? Ela tem Rimbaud, ela tem Mallarmé. Tudo bem? Então, isso aqui na Europa é engraçado porque algumas movimentações artísticas, elas são grandiosas em alguns lugares, mas em outros já não. No Brasil a gente não tem grandes expressões. A gente tem Alfonso Guimarães, a gente tem Cruz de Souza, tá certo? Que vão se estabelecer dentro desse conjunto e dentro desse contexto. Só que aí é importante a gente falar, poxa, mas por que isso não se desenvolve? Gente, encavala, né? Na verdade, a explicação não é exatamente essa ou só essa. Mas imagina, a gente tem um grupo elitista, por quê? Porque a literatura sempre foi para poucos ao longo da história, infelizmente. E nesse grupo em que a literatura foi para poucos, infelizmente, né, dentro dessa relação toda, o que vai acontecer, gente? Olha só, a gente tem o realismo, que está presente aqui de 1881 até a morte de Machado, né? Aqui que a gente vai ter em 1908. A gente tem nesse grupo lá no Rio de Janeiro, que era pequeno, olha só, o naturalismo aqui. Esse mesmo grupo vai falar do quê? A gente tem aí uma parte, certo, de artistas, ou seja, de poetas, escritores, aqui que são parnasianos, e ainda, então você tem agora o simbolismo, você tem 4 estéticas, né, praticamente ao mesmo tempo aqui, rolando, né, como a gente diz, acontecendo aí. Então é óbvio, né, obviamente, que tem arte que não vai ter uma exposição tão grande aqui, embora essa arte tenha sido grandiosa em função desses nomes, né? Baudelaire, Rimbaud, Mallarmé, né? Que são artes, tudo bem, extremamente grandiosas lá na Europa, mas aqui não tiveram um grande espaço em função do pequeno número de literatos, ou seja, de homens envolvidos ali com a literatura, já que a gente sabe que a literatura ao longo da história sempre foi um movimento para poucos, um movimento elitista, um movimento muito pequeno. Por quê? Porque quem leu ao longo da história é um grupo muito pequeno, muito seleto. Tudo bem, gente? Isso aqui? Então, olha só. Então, a gente tem esse nosso simbolismo aqui também, que é uma arte que tem também a referência lá com a métrica, com a rima, com os sonetos, traz alguma coisa de clássico, traz alguma coisa de parnasianismo aqui também, porque ela traz alguns modelos, né? Ou seja, algumas relações mitológicas, né? E você fala de tudo isso aí, né? Esse freudismo, né? Os sonhos, o branco, até porque quando a gente fala do espírito, do misticismo, do transcendental, né? A gente fala da nuvem, a gente pensa sempre o ambiente daquele, certo, que é branco, né? Ou seja, não tem a subjetividade, tudo branco, tipo aquelas novelas da Globo que o cara tá no céu, tá no além e tá todo mundo de branco, né? Não sei de onde a gente tirou isso, provavelmente da ideia do branco e o negro, né? O que cada cor representa. Então você tem bem o branco e o preto, né? Na verdade, o que cada um representa. Então a gente tem isso aqui neste momento, esse culto ao branco, ao alvismo, e é
musicalidade também extremamente presente aqui neste nosso momento. Tudo bem, gente? Certo? Cruz de Souza, Alfonso Guimarães, certo? É isso que a gente tem aí. Olha só, aqui, né, então a gente fecha, né, essa estética e essa relação do final do século XIX. Tudo bem? E a gente parte, neste pré-modernismo, para o século XX. Como assim a gente parte? A gente segue adiante e a gente tem o século XX iniciando aí com uma arte pré-modernista. E obviamente que essa arte pré-modernista não tinha esse nome. Porque não tinha assim, nós somos pré-modernista porque virá o modernismo aí. O nome disso foi dado depois. Assim como algumas estéticas, alguns momentos históricos, não tivemos a Idade Média. A Idade Média, né, este nome, lá da Idade Média, da longa noite de 1000 anos, das trevas, que não tivemos arte, isso foi dado depois. Aqui é a mesma relação. Por quê? Porque lá fala, somos o modernismo, então os 20 primeiros anos do século XX, ou seja, 1901 certo? A 1922, o que veio antes da Semana de Arte Moderna, isso é o que a gente chama de pré-modernismo, porque nós somos os modernos. Agora, então esse período compreende os 20 primeiros anos do século XX, de 1901 até a Semana de Arte Moderna, que é o marco do nosso modernismo lá. Tudo bem? E o que acontece, gente? Eu coloquei aqui a formação do brasileiro. A formação, assim, a ideia do brasileiro. Quem é o brasileiro? A gente busca isso. E isso é muito acentuado, certo? Onde? No nosso modernismo, né? Na primeira fase modernista. Isso a gente acentua lá demais, né? E o que é isso? O que vai ser, né, essa questão aí? Essa questão que a gente tem, essa relação aqui, na verdade imagina só, qual é o contexto, qual é o momento histórico que a gente vive aqui no Brasil? Esse pré-modernismo acontece aqui, certo? Onde? Aqui no Brasil. É essa relação que a gente vai ter nesse nosso momento aqui. E esse pré-modernismo, ele vem marcado por uma série de batalhas, por uma série de questões sociais. Então não havia nada combinado. O que houve foi uma confluência de pensamentos, certo? Em que nós tivemos manifestações, certo? Que se espalharam, como essas manifestações que nós tivemos agora em junho, começo de julho de 2013 aqui no Brasil, que nada muito combinado, mas elas começaram a pipocar e a acontecer, e foi isso que se deu, foi isso que aconteceu, certo? Movimentos, levantes populares, insurgência, tá certo? É isso que nós tivemos aqui. Por quê? Porque nós temos um momento que é o momento agora de um Brasil República, né? 1889, tornamos-nos, né, uma república e não mais o Brasil Império, o Brasil Monarquia. E aí, o que vai acontecer neste nosso momento, né? O que nós temos agora dentro dessa relação aqui, né? Então, nós temos um Brasil agora, olha só, em que nós vamos ter, né, movimentos vão pipocar. Em que sentido vão pipocar? Nós vamos ter, tá certo? Nós vamos ter Antônio Conselheiro, certo? Antônio Conselheiro, você tem lá, né, aquela relação toda na Bahia, né, daquela conjuração, todo mundo ali, e foi anunciado, então você tinha anunciado de que ali ele era contra, né, aquele povoado, né? Ou seja, a seca é horrível no século XIX, no final do século XIX a seca é horrível. E aí ali há a destruição, né, total, quase total, da vida, tá certo? No Nordeste, por conta do quê? Por conta da seca. Então se juntam lá aqueles homens, Antônio Conselheiro, a destruição daquilo, né, daquele povoado todo. Tudo bem? Nós vamos ter o que, gente? Nós vamos ter a revolta da vacina, certo? Lá no Rio de Janeiro, em 1904, a gente tem, né, aquela coisa toda do Estado e a oposição inflando, né, os pobres lá que já foram jogados para o morro. A gente vai ter, tá certo? João Cândido. Tudo bem? Lá em 1910 no Rio de Janeiro. Então a gente tem aí as greves gerais aqui em São Paulo, tá certo? Então a gente tem uma série de questões, uma série de problemas aqui no começo do século que começam a marcar, né? Ou seja, a greve geral de 17, de 19, a gente tem São Paulo se tornando o principal estado da nação, o principal porto aqui do país. A gente tem, né, com
com a abolição, né? Ou seja, começamos a embranquecer o país, a trazer brancos para cá e os negros, o que era senzala virou favela. Então você tem problemas sociais gigantescos e a gente começa, neste momento, a pensar e a direcionar e a se relacionar como? Quem é o brasileiro? Então a literatura, sem estar combinada, ela começa a falar nisso, com exceção de Augusto dos Anjos, certo? Mas os outros escritores desse momento vão falar de quem? Vão falar do brasileiro. Certo? Como assim o brasileiro? Quem é o brasileiro? Certo? Quais as nossas características? Então, a gente não tem uma visão global, como a gente vai ter isso, né, da miscigenação um pouco maior lá no nosso modernismo. A gente tem o que aqui? Né? Essa formação, essa idealização do brasileiro, características do brasileiro. É isso que a gente começa a falar. Olha o Euclides da Cunha. O Euclides da Cunha, o que ele faz? Ele trabalhou, tá certo? Na Guerra de Canudos, lá com Antônio Conselheiro, né? Aquela questão toda. E ele trabalhou ali, ele foi cobrir, tá certo? Ele foi cobrir como jornalista a Guerra de Canudos, o finalzinho, e ele viu que foi um grande massacre. Então ele faz uma obra que é uma obra que tem traços deterministas, mas que é uma grande obra até geográfica, histórica, documental, jornalística e literária. Tudo bem? Que ele vai publicar lá em 1902. O que nós temos nisso aqui? Certo? Nos sertões. Nos sertões a gente tem a primeira parte, a terra. Então ele vai fazer um tratado geográfico fantástico ali sobre o sertão. Tudo bem? A segunda parte, o homem, ele vai centrar em Antônio Conselheiro. Tudo bem? Então ele acaba tendo isso aqui. Aí a gente tem, tá certo, essa questão toda, ele vai falar do quê? Da terceira parte, ele vai falar da luta, ou seja, a batalha, o embate, né? Aqueles homens, mulheres, crianças, todos foram detonados, trucidados, e você tinha esses embates, né, com João Cândido aqui no Rio, né, lá na Volta da Chibata, todas essas coisas. Então, a literatura, então ele começa a falar de quem? Do sertão, ele começa a falar aqui do sertanejo, e é aqui que ele tem uma frase, certo? Uma afirmação que vai ser usada, né, lá na frente, né, na nossa literatura regionalista, de fato, tudo bem, dos anos 30, que é o quê? O sertanejo é, antes de tudo, um forte. Ou seja, Antônio Conselheiro e aqueles homens, e nós vamos utilizar isso aqui, por quê? Porque o Fabiano, lá de Vidas Secas, é um forte, tudo bem? Porque o Paulo Honório, lá do São Bernardo, é um forte, né? Porque a gente vai pegar também o nosso... Severino, de Morte e Vida, Severino, ele também é um forte. Então a gente tem essas referências aqui que vão acentuar o homem lá na frente, certo? O Luiz da Silva, de Caetés, primeiro livro de Graciliano Ramos, ele também é um forte. Tudo bem? Então essa é a grande questão que a gente vai ter neste momento aqui. Então ele trabalha com isso nos sertões. Nesse mesmo momento, ou seja, se a gente pegar neste mesmo ano, 1902, nós temos Canaã. Não coloquei aqui, mas tem Canaã do Graça Aranha, que vai falar dos dois alemães, a visão que cada um deles tem sobre o Brasil. Um com uma visão positiva e o outro com uma visão negativa. O mundo vai em busca deles, e aí este que engravida empregado vai embora, vai embora, vai embora. Ou seja, ele está em busca do quê? A ideia da terra prometida. Que terra prometida é essa? É o Brasil. Né? Ou seja, este paraíso aqui que nós temos, é essa busca, é essa relação aqui que a gente tem nesse nosso momento. Tudo bem, gente? Neste momento, então, a gente vai caminhando para isso. Olha só. Certo? A gente tem lá, tudo bem? O quê? O Triste Fim de Policarpo Quaresma. Gente, esse livro do Lima Barreto, né, o que vai acontecer com esse livro dele aqui? Né? A gente tem lá, né, Triste Fim de Policarpo Quaresma. Caramba! É uma obra que, tá certo? Gente, e nesse espírito do momento, né, naquela relação toda, cara que é quase um lunático. Em que sentido este camarada é quase um lunático? Gente, ele queria que a gente falasse a língua nacional, certo? A língua dos índios, o tupi. Ele queria que a gente negasse todas as características estrangeiras, né? Aquele homem, né, do exército, de alto posto do exército. Então ele está ali, este homem que sentia prazer na terra. Imagina só, ele tem orgasmo com a terra. Tá certo? Parece até quem é do interior, né? Lembra lá, que não sei se alguém é do interior ou mais velho, essas coisas todas, a sua virgindade era perdida você fazendo buraco na bananeira e ali, tendo uma relação com a bananeira, uma relação meio maluca. Mas pergunta aos seus pais, né? Quem é do interior, acontecia isso mesmo, né? Olha, ou empurrar a cabrita no barranco,
né? Era algo normal lá. O que acontece, gente? Olha só, então a gente tem, diante disso, diante dessa questão toda, certo? Este homem maluco, né? Então ele vai lá, essa questão extremamente nacionalista, xenofóbico, xenofobia, ou seja, avesso a quaisquer características não nacionais, ou seja, não brasileiras aqui. E o que acontece com ele? Este homem acaba, tá certo? No final, o triste fim é porque ele vai denunciar, tá certo? Uma matança, né? Execução, e ele acaba sendo preso, né? Condenado aqui, né? E ele morre no fim como traidor à pátria, né, gente? Então você tem essa questão toda, aquele homem extremamente nacionalista, né? Olha o fim dele, olha, isso é um traidor, né? Então a gente entra dentro dessa questão aqui, que para nós é importante também. Tudo bem, gente? Então a gente está falando aqui de brasilidade, da característica do brasileiro, das nossas características. É um embrião para as ideias que vão ser melhor trabalhadas na semana de 22. E o que acontece, gente? O Jeca Tatu, certo? Nós temos aqui Monteiro Lobato com as suas várias e várias obras. O que acontece? Ele tinha ideias deterministas, ele tinha ideias preconceituosas, principalmente contra os negros, né? Então nas suas obras. Então por isso que há uma grande celeuma, uma grande polêmica falando dos livros dele, falando de alguns trechos, né? Aqui dos livros, que não são tão infantis assim e que expressam marcas preconceituosas, marcas extremamente racistas. Mas ele vai falar do quê? Do interior de São Paulo, ali de onde ele vivia, Taubaté. Esse homem que tem uma vivência política e que acontece o quê com este homem aqui, com essa relação que a gente tem? Esse nosso Monteiro Lobato, certo, com o seu livro de contos em que ele coloca o Jeca Tatu, ele está colocando o brasileiro, o caipira, o homem do interior de São Paulo, aquele homem que é o Jeca Tatu, que está sempre de boné, de chapéu de palha, ele está sempre com a palha na boca. Esse homem, ele tem as calças, certo, arriadas, menores, né? Aquela calça, você falou, tá parecendo um Jeca Tatu, ou seja, que ela não chega até, ela é curta. E aquele homem que está sempre, né, aquela ideia, ele está sempre de cócoras, né? E esse homem de cócoras lá, ele fica, né, ali tranquilo, folgado, preguiçoso. Essa é a relação dele lá, que está lá, é o Jeca Tatu, que ele vai desenhar aqui, ou seja, na sua obra, no seu livro, além, certo, do folclore, além das lendas aqui do interior de São Paulo, né? Ou seja, você tem lá o Saci, você tem a boneca de pano Emília. Então ele traz essas coisas aqui para nós, né? A vivência na fazenda, tá certo? Entre todos ali. É isso que ele acaba colocando aqui para nós. E esse Jeca Tatu, ele é muito bem desenhado no cinema, né? Por quem? Pela figura do Mazzaropi, né? Que ele tem aquela coisa, né? A calça lá em cima, a calça curta. Ele é aquele caipira, certo? Que ele é inocente, ingênuo, mas ao mesmo tempo ele olha só, ele é extremamente esperto, né? Então ele dá aquele jeitinho muito, muito esperto por conta do quê? Por conta, né, da sua pseudo-ingenuidade, e ele vai lá dentro daquela relação. Então aqui, tirando Augusto dos Anjos, que tem uma relação com a morte, com a podridão, tá certo? Com a alquimia até de certo modo, com a farmácia, a química, essa relação toda, né, dos seus poemas, que ele falando da morte, do apodrecer, certo, do destruir-se, do nojo, essas coisas todas. Então a gente tem esse caminho que vai seguindo aqui neste nosso momento. Tudo bem, gente? Mas isso é, na verdade, um embrião do que a gente está esquentando e que vai explodir aqui, na verdade, na semana de 22. Obrigado por estar comigo novamente, obrigado por tudo, e desculpa que eu falo muito e nada ao mesmo tempo, mas sem dúvida foi um prazer inenarrável estar com vocês. Grande beijo, grande abraço, fiquem com os deuses. Isso é o que eu, Dandan, espero e desejo a todos vocês. Tchau, tchau.